Se tornar empreendedor na infância, eu costumo falar que acho que foi meio que natural, né? Acho que assim como a realidade de muitas pessoas no Brasil que vendem alguma coisa, que começam, enfim, ali na correria, né? Tentando ajudar a família, ou de certa forma tentando ter um pouco mais de autonomia financeira, acesso a determinadas coisas. E comigo, no meu caso, foi com 8 anos de idade, vendendo água, refrigerante, Guaravita na praia. Mas costumo falar que isso foi muito bom por um motivo, né? Porque eu descobri muito rápido e muito novo algumas coisas que eu gostava de fazer. E às vezes, infelizmente, tem gente hoje que tem 50 anos de idade e ainda não descobriu por que está aqui, ou então como utilizar seus dons, seus talentos. Eu acho que dons e talentos são coisas divinas, né? Acho que Deus, isso é bíblico, nos empresta para a gente poder multiplicar. E ali naquele momento foi muito bom. E daquela experiência eu voltei para casa querendo vender a minha mãe. Então aquilo dali foi ótimo para despertar. E mais do que parar para poder brincar com os amigos, eu gostava muito de comprar, botar um valor em cima, vender, gerar valor em cima daquilo que eu estava fazendo. Não estou dizendo que eu não tenha brincado com os amigos e não tenha me divertido. Pelo contrário, tem muita gente que acha que pelo fato de eu ter começado a trabalhar muito novo, eu não tive infância. Acho que eu tive mais infância do que muita gente nesse ponto. Cresci em casa, cresci com quintal, cresci, enfim, pulando muro, se ralando todo, em rua de terra, jogando bolinha de gude, não é bolinha de gude no carpete da vovó, mas soltando cafifa e por aí vai. Então, eu tenho ótimas lembranças e foi de maneira natural. Meu pai é que, enfim, introduziu a gente no sentido tanto eu quanto meu irmão, a gente começou junto. E aí tem um caso que faz um tempo que eu não conto, né? A gente começou meio que juntos, eu e meu irmão. Meu pai tinha um negócio muito forte de ensinar para os filhos o valor do trabalho e o valor do dinheiro. Então ele primeiro fez o investimento, a gente foi vendendo, ele sempre vendia na praia, né? E levava outras pessoas para poder vender junto com a gente ficava na barraca. E aí eu vendi bastante, assim, junto com meu irmão, e aí a minha parte, né, de certa forma, eu queria reinvestir mais, meu irmão preferiu, enfim, tomar um pouco menos de risco nesse sentido, plausível, já estava ali na parte da tarde, do dia, então se comprar mais materiais para poder vender, enquanto meu pai ia rodando, a gente ficava na barraca, né, atendendo. E aquilo que nós vendêssemos dos nossos produtos, a lucratividade era nossa. Que meu pai, se eu investir R$10 para comprar os materiais, vocês têm que me devolver os R$10 e o que vocês fizerem de lucro dos 10, aí vocês começam a vocês investirem. E aí, baseado nisso, depois eu fui lá, arrisquei, tomei o risco sozinho, fui e comprei mais mercadorias, lucrei, sei lá, mais ou menos 3 vezes mais que o meu irmão, e eu voltei para casa querendo vender a minha mãe. Então foi uma experiência muito boa, e de lá para cá, depois desse momento, eu catei latinha, papelão, garrafa, antimônio, cobre. Era quase a coleta seletiva ali das quadras do meu bairro. Vendi bolinha de gude, picolé, sacolé na porta de casa. Mas com 12 anos de idade foi o grande ponto de virada na minha vida, né? Quando eu comecei a vender picolé dentro do 7º Batalhão de Polícia Militar, com acordo com os coronéis que eu deveria mostrar meu boletim. Mas aí com o dinheiro que eu ganhava 2 picolés, eu comecei a empreender ali, que é um empreendedorismo um pouco mais profundo, que eu comecei a montar uma operação no início de fornecimento de doces, como brigadeiro, beijinho de coco, cajuzinho, casadinho, que normalmente a gente vê em cima de balcão, né, nas padarias do Rio de Janeiro, de alguns outros lugares, e por aí vai. E depois disso eu entendi que ali tinha um potencial grande, e com 1 ano e meio eu tinha 22 a 23 pontos de vendas. Nessa época eu tinha 13 anos, esse passou a ser o trabalho, enfim, da minha tia, pagava ela para fazer, tinha uma freelancer que ajudava às vezes e um amigo também que ajudava nas entregas, eu aprendi a produzir, depois que eu descobri que dava mais dinheiro, era festa infantil e buffet, a margem era muito mais alta, eu não precisava me alavancar em fluxo de caixa, as pessoas me davam 50% na entrada e quando eu entregava o produto, me davam os outros 50%, e depois eu descobri que se eu pegasse o mesmo docinho, colocasse numa caixa, colocasse um laço, a disposição a pagar das pessoas, né, eram 3 vezes mais, então... para um garoto de subúrbio e periferia eu fiz bastante dinheiro. Aí as pessoas falam, mas você fez isso um dia, 1 ano? Fiz isso durante 5 anos e meio, né? Então uma das coisas que eu mais sei fazer nessa vida, né, é como é que se ganha dinheiro com alimentos, com doces ali, enfim, estruturar ali de certa forma. E em paralelo eu fiquei 3 anos no batalhão. Eu sempre falo que ali
cheguei a vender na rua, não muitas vezes, mas cheguei a vender na rua. Mas ali no batalhão só vendia no batalhão, para os militares, né? Então eu tinha acesso a todas as sessões, comprava picolé a 45 centavos, vendia R$1, ganhava 55 centavos por picolé, isso que vendia uma média de 95 picolés. Se a gente multiplicar, dá mais ou menos R$52, para a conta ficar mais simples, R$50 por dia, de 1h da tarde até 2h30, no máximo 3h da tarde, 2 horas, em 1h30, 2 horas de trabalho, R$50 vezes 5 durante uma semana, 250 vezes 4 no mês, está falando de R$1.000. Na época o salário mínimo era 380. Então foi por isso, então eu ganhava 2 salários mínimos e meio, passei a ganhar mais do que minha mãe. Com esse dinheiro eu comecei a investir na produção dos doces. Então as coisas foram acontecendo de maneira meio que natural e chegou um momento que passou a ser mais intencional, né? Separar, refletir, entender as coisas que estão acontecendo nesse ponto. E isso foi muito bom. E por conviver com pessoas muito mais velhas, né? Nesse sentido, lá no batalhão me ajudou muito. Eu sempre falo que uma das grandes bênçãos que Deus me deu na minha vida, né? Por mais que eu não tenha nascido numa família com estrutura financeira, tinha estrutura emocional, isso faz total diferente. Visto hoje, né? Enfim, boa parte de muitos problemas que a nossa sociedade está vivenciando hoje, por falta de estrutura emocional mesmo, familiar, né? Nesse sentido. Então, é uma coisa que a gente tem que ter uma atenção muito grande. Aí, por outro lado, meu irmão sempre foi um espelho para mim em educação e referência, melhor aluno do curso, da escola, enfim, isso também me estimulava muito, também tinha uma mãe ali que cobrava bastante, mas eu costumo falar que no final do dia o trabalho, assim, ajudou a moldar muito do quem eu sou, mas o que potencializou, exponencializou na minha vida foi a educação. Eu acho que essa combinação ela é muito boa, né? Eu acho que a educação ela te forma, ela te dá uma base, ela te dá perspectiva. E o trabalho é a materialização prática daquilo que você, de certa forma, se formou. É a forma lá aquilo que eu tinha acabado de falar, é a forma que você tem de multiplicar os seus talentos, a forma que você tem de fazer a diferença na tua vida, na vida das outras pessoas, baseado naquilo que só você tem, ou então poucas pessoas têm igual, mas você descobriu e foi, né? Tem uma história que eu quase nunca conto, né? Antes de fazer o ProLíder, que as pessoas olham e falam, nossa, você tinha 21 anos e ser iluminado, coisas nesse sentido. Eu acho que tem a luz ali divina, Deus olhando, a gente se esforçando bastante, muita fé. Mas teve outras coisas, a gente tentou criar, né? Eu falo a gente porque tenho 2 amigos, né, que eu convidei para fazer parte do time, que cofundaram, né? Eram ser cofundadores e tudo mais, que a gente tentou criar um negócio chamado ProEduc. A gente tinha um sonho de transformar a educação, estava na faculdade ainda, no início, transformar a educação do Rio de Janeiro. E pode parecer meio louco, mas na época a gente reuniu professor, gente assim, sabe, relevante. E pode parecer meio louco, mas não foi para frente. A ideia não era tão boa, a execução da ideia também era muito complexa, a gente não tinha muita estrutura para fazer. E não é estrutura externa, não. A gente tinha estrutura mesmo de mental, às vezes de raciocinar, organizar ali, concatenar. Assim, um bando de moleque para resolver a educação do Rio de Janeiro e, consequentemente, sonhando em resolver a educação do Brasil. Então, mas isso não gerou frustração, né? E é óbvio, né? Antes de dar um passo maior, a gente decidiu não ir, né? A gente reunia as pessoas para discutir, para ouvir. Aproveitava que a gente tinha uma certa credibilidade, porque a gente sempre foi bom aluno, sempre a gente, enfim, estava à frente. Eu, como empreendedor, então conheci algumas pessoas, reuni alguns amigos. E quando veio o ProLíder, teve um negócio muito forte que eu acho que nada na vida acontece por acaso e as coisas vão se alinhando, né? Foi depois de uma palestra que eu dei junto com o Nizam Guanais, que é um grande, enfim, empresário do meio de comunicação no Brasil, na casa do Florian Bartunek, que é um grande empresário, enfim, um grande investidor brasileiro da Constellation. E foi a convite do Florian. Na casa dele eu tinha que contar um pouco da minha história, o Nizam também contava um pouco da história dele, para um público ali de pessoas, de adolescentes, algumas crianças e tal, de famílias um pouco mais privilegiadas. E a intenção ali era, sabe, passar uma mensagem bacana. E o Florian sempre tive uma preocupação muito grande de
reunir, de passar uma mensagem, trazer. E como ele é envolvido em várias fundações, né, uma delas é a própria Fundação Estudar, que é do Jorge Paulo Lema, Beto Silveira e Marcel Telles, e eu sou um dos líderes, né, um dos bolsistas da Fundação Estudar. Foi assim que nós nos conhecemos. E ali o Nizam falou um negócio que me impactou muito, né, que os jovens que poderiam estar fazendo não estavam fazendo. O Brasil era um país cheio de grandiosidade, mas cheio de grandes problemas. E a juventude precisava começar a se movimentar para poder fazer alguma coisa. E, cara, pode parecer também meio assim, fantasioso, mas aquilo dali me impactou muito, sabe? E na vida, né, eu acho que a gente tem algumas formas de reagir sobre as coisas. E graças a Deus, talvez os ambientes que eu convivi, né, é fantástico falar, pô, o batalhão era maravilhoso, mas o batalhão era um ambiente duro, sabe? Eu ouvia as conversas ali, sabe? Era um negócio que você tem que ter estrutura, né? Ou se não tem, ou você vai construir, ou então ao longo do tempo você vai ficar numa avalanche de emoções, porque você vai ouvir tanta coisa na tua vida nesse sentido. E aí, naquele momento que o Nizam falou aquilo, eu fiquei refletindo, e eu falei, cara, eu poderia estar fazendo mais. Poderia estar fazendo mais. E nesse poderia estar fazendo mais, ele falou, às vezes a gente acha que ignorante é uma pessoa que mora numa comunidade e tal. Ignorante somos nós, temos acesso à oportunidade, por aí vai. E não estamos, às vezes, não fazendo nada. A juventude precisa começar a se movimentar. Vocês precisam começar a se movimentar. Vocês têm muito acesso, o pai de vocês, empreendimentos, vão herdar, outros podem construir. Eu vejo que muita gente não está se movimentando. E aquilo dali, isso era 23 de novembro de 2015, eu praticamente nem consegui dormir e fui conversar com o Schuller no outro dia, já com um draft de um programa de liderança. Eu falo que criar é muito importante, entendeu? Eu particularmente não me considero um cara muito criativo nesse sentido, mas eu sou um cara que eu gosto de criar. Eu acho que talvez o meu tipo de criatividade ele é um pouco diferente nesse ponto, talvez uma criatividade menos artística, mas eu acho que eu tenho um grau ali de criar, então eu aproveitei aquele momento e falei, cara, preciso fazer alguma coisa. E a melhor resposta para qualquer coisa na vida é a ação. Assim, não tem como, sabe? A melhor resposta para qualquer coisa que você tem na vida é a ação. Você tem que fazer, sabe? Não tem como. Não tem outro caminho. Sabe, a pessoa que acorda 3 horas da manhã, 3h30 para poder sustentar a família, essa é a resposta que ela está dando, não tem como. Óbvio, se eu pudesse fazer com que essa pessoa não acordasse 3 da manhã e tivesse mais acesso à oportunidade, claramente eu faria. Mas se essa pessoa, visto todos os cenários que a gente tem, se ela conseguir entender que ela tem que agir, a gente já está uns passos à frente. E aí cabe a responsabilidade das pessoas que têm um pouco mais de acesso à oportunidade e ir construindo pontes, ir construindo determinadas coisas e criando formas para que essa pessoa tenha uma vida talvez mais leve, que ela talvez não precise demorar 2h30, 3 horas para chegar no trabalho ou algo do tipo. Então é muito disso que eu penso e a forma de agir foi isso. Então eu levei lá no INSPER, o Schuller ele tinha sido diretor do IBMEC e eu tinha tido uma proximidade grande com ele inclusive escreveu 2 artigos falando sobre mim. Ele se chama Wellington Pepe Mujica, que é o ex-presidente do... E o outro, ele usou um outro nome para não expor algumas coisas um pouco mais sensíveis na época e tal. E aí, nesse ponto, eu levei para ele e falou, cara, gostei, aí você deveria executar. O Schuller é um intelectual, é uma pessoa assim que... Assim, a gente tem alguns intelectuais bastante renomados e é independente de visões políticas ou algo do tipo... eu acho que a gente tem que ter a habilidade de escutar algumas pessoas e ele era uma das pessoas mais críticas que eu conheci até o momento. Então ouvir dele foi muito importante, porque depois foi uma avalanche de gente só desanimando. Falando que não ia dar certo, que eu tava assim, que era loucura, que eu deveria trabalhar primeiro para poder depois construir alguma coisa. E aí tinha até uma preocupação, você não vem de uma família estruturada financeiramente, então é a oportunidade que você tem inteligência, você é muito inteligente, então entra pro mercado financeiro, faz alguma coisa. Mas a vida são feitas de escolhas, né? Tem uma pessoa que trabalha aqui comigo, chama Paulo Cruz, eu chamo ele de forma muito carinhosa de professor Paulo Cruz, e uma frase que ele me ensinou na época que eu não estava lá no colégio técnico lá atrás, que na vida cada escolha é uma renúncia. O problema é de quem fica em cima do muro, né? E esse problema do em cima do muro é o complicado, que aí você vai tomar decisões erradas, você vai agir emocionalmente de uma forma errada nesse sentido, então você tem que
sabe, ter clareza daquilo que você quer ao longo do teu caminho. Isso é importante. E naquele momento eu decidi, e aí foi isso que não me fez escutar as vozes externas, né? Nesse ponto. E também até me fazia sentir bem, se boa parte dessa galera estava me oferecendo emprego, porque algum valor eu tinha, né? E não era qualquer valor. E talvez as pessoas que não acreditaram não tinham entendido, ou então não conseguiam visionar aquilo que eu estava visionando, e talvez não tinham a confiança na minha capacidade de articular e mobilizar pessoas, né? Principalmente, né? Eu acho que... E não é comunicação pela comunicação. Ninguém veio para cá para poder... Porque o Hélio tem um sorriso legal e vem de uma história XPTO. Porque tem muitas pessoas com um sorriso legal, história XPTO, enfim, no Brasil inteiro, que, enfim, já passaram por coisas que, enfim, graças a Deus eu não passei, que sofreram bastante, que se recuperaram, se superaram. Tinha um negócio de você pensar. E aí já nasceu com o espírito de, cara, se é para fazer, a gente tem que ser o maior programa de formação de lideranças. Então já nasceu com uma frase que se tornou bem popular, já nasceu sonhando grande, vamos fazer um negócio grande. Então as pessoas me estimulavam, falavam, por que você não faz 4 dias, né, de formação? Mas eu não acreditava que 4 dias ia representar aquilo que eu estava querendo passar de formação. E o meu benchmark, né, as minhas referências que eu tinha de programas, vários deles eram internacionais. E o conceito era, por que MIT, Harvard, Stanford, Columbia, Oxford traz as melhores pessoas do mundo para poder dar aula para essas pessoas? E como é que eu não consigo trazer as melhores pessoas do Brasil? E aí falava, mas as pessoas vão dar aula de graça? Eu falei, sim, eu vou convencer as pessoas a doarem o tempo delas. Nada na vida de graça, né? Nesse sentido. Então elas vão doar o tempo delas e, em contrapartida do outro lado, eu vou colocar numa turma que elas tenham orgulho de chegar lá e participar. Então por isso que desde o primeiro programa tem processo seletivo, que no início eram um pouco mais de 2.000 candidatos, a gente selecionou 30 e poucos. Hoje são mais ou menos 16 mil, um pouco menos de 16 mil, para 80 pessoas selecionadas. Então foi assim. E aí depois disso a gente criou o Pocket, que nesse ano está previsto a gente alcançar 4.000 pessoas em 20 estados diferentes, mais ou menos, no Brasil inteiro. A gente criou um programa focado de lideranças amazonenses. A Amazônia é pauta do mundo hoje, né? Todo mundo falando, mas não dá para ter uma visão de que a gente do Sudeste ou os gringos lá de fora vai realmente trazer as soluções maravilhosas para... Cara, na Amazônia é legal, sei lá, são 20 milhões de pessoas, se eu não estou enganado. Na Amazônia Ocidental, quando você pega Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre, são 8 milhões de pessoas. Você acha que não tem 8 milhões de pessoas, dessas 8 milhões, com muitos talentos múltiplos que a gente tem que ajudar eles a se desenvolver lá? Por que eu fui para fora agora, para MIT, para me desenvolver? Porque é importante. Então... se essas pessoas ainda não têm uma oportunidade de ir para fora, ou de repente não tem interesse, nem todo mundo precisa ir para fora, ponto. Nesse sentido, mas o que a gente consegue daqui, com um pouco mais de acesso a recursos e um pouco mais acesso, sabe, de oportunidades, oferecer que as pessoas de lá se desenvolvam para que elas ajudem a trazer mais prosperidade econômica para a região, consigam fazer de uma forma que também deixem a floresta em pé, mas que atendam às necessidades deles, principalmente, que estão lá, que são muitas pessoas, né? Então, o conceito foi muito esse. E o Schuller também foi um grande incentivador ao longo da faculdade de eu começar a escrever sobre liderança. Atualmente eu sou colunista do Valor Econômico e uma das pautas também que eu escrevo envolve liderança. Mas na época eu falei, não, o Schuller ele escreve, né? A visão imatura, né? Ele quer que eu vire também escritor, sei lá o quê. Eu sou um cara que vou lá e faço, né? Mas tem um processo interessante de reflexão, de você parar, escrever. Mas graças a Deus eu sempre fui um cara que refleti muito sobre as coisas que estavam acontecendo. Isso eu acho que todo mundo que me conhece de forma mais próxima, por mais que no passado era uma pessoa que falava bastante, né? Bem mais do que eu falo hoje, mas eu sempre refleti muito de forma detalhada as coisas, sabe? Tentando isolar, sabe, sentimento, razão, entendendo as coisas ali, por conviver com gente muito mais velha, né? Quando você convive com gente muito mais velha, você tá menos à mercê de decisões. Quando você é mais novo, você vai tomando ali meio que na aventura, e vamos ver, e vai dar tudo certo, e vamos que vamos, e você bota um pouco mais de pé no chão. Então, assim, eu sabia o que eu estava fazendo. Não foi algo... e aí eu diria que foi mais intencional do que natural, como tinha acontecido lá atrás. Então eu exatamente sabia o que estava fazendo, ia reunir um time, reunir pessoas,
e aí as pessoas no início não eram as pessoas necessariamente certas ali, nesse ponto, mas continuaram amigas, depois vieram outras pessoas nesse ponto, que vieram complementando e ajudando, então, e graças a Deus estamos aí de pé com 7ª edição do ProLíder e 6 anos do Instituto For, que hoje o ProLíder é um programa do Instituto For. Mais do que a inclusão do lado político, a inclusão do meio público, né? E eu vejo, para mim, e eu falo isso abertamente, hoje eu tenho um trânsito muito bom entre grandes empresários no Brasil e pessoas do meio executivo, executivas, empresários e por aí vai, que escalabilidade é meio público. Uma assinatura do nosso ministro, enfim, da Fazenda, Economia, que seja, ou ministro da Educação, o nível de impacto ele é colossal. Eu estou falando dos ministros para não falar no legislativo, que, enfim, que votam, ou então, enfim, o próprio que fiscaliza, por aí vai, então o próprio executivo poderia dar esse exemplo também. Então a política tem um papel fundamental na vida de todo mundo. Mas não é a política em si, né? Que é aquela figura que você olha ali, o político, né? Honesto ou não honesto, corrupto ou não corrupto, o que está sendo eficiente ou não eficiente. Estou falando de políticas públicas de maneira geral. Então, quando a gente abarca o meio público, a gente abarca, sim, pessoas que têm interesse de se tornar legisladores, executores dentro do executivo, trabalhar em ministérios, secretarias, por aí vai, e abarca, de certa forma, políticas públicas, né? Como a gente está pensando a nossa sociedade. Que é um grande problema do Brasil no final do dia, né? A gente não tem um plano. Desculpa, assim, com todo respeito ao nosso atual presidente, a gente não tem um plano. Assim, não sei qual foi o plano de campanha. E não que o presidente anterior tinha até feito também. Você tá entendendo? Então a gente vem diversos, assim, a gente não tem um plano. Graças a... Aí você vai lá e confia, né? Eu fui uma das pessoas que confiou nesse ponto, mas para onde a gente está indo, né? Para onde a gente quer chegar daqui a 5 anos? E uma das grandes características que fez muitas nações serem desenvolvidas nos últimos 30 anos, porque normalmente eles tinham um plano. As pessoas gostam muito de utilizar o exemplo da Coreia do Sul ou de Singapura, né? Eu tenho vários pontos que eu acho incrível, alguns outros pontos que eu sou um pouco mais críticos, mas uma coisa é inevitável, tem um plano. Se uma pessoa na empresa que ela tá, na família que ela tá, na empresa ela não tem um plano, dificilmente ela vai chegar em algum lugar. E planos são intencionais, a gente tem que parar, tem que sentar, discutir, escutar as pessoas, os grupos e por aí vai, e aí você monta o plano. Acho que se não tem, não teve problema, mas agora tem, né? Vamos fazer. E em algumas áreas eu sinto que sim, a gente está evoluindo, mas não pode ser um plano para 4 anos, né? Tem que ser um plano, sabe? Acho que está há 15, 20 anos. E aí, mas a gente tem um plano de net zero, né? Carbono zero e por aí vai e tal. Mas esse nem é um plano que a gente, no final do dia, definiu, né? A gente se reuniu com muitos outros países e tal. Sim, esses planos são importantes para a gente manter realmente aquilo que a gente tem de melhor, a Amazônia em pé, sustentabilidade e por aí vai, sabe? Os recursos que a gente tem. O mundo está aquecendo cada vez mais, está se tornando um problema. Enfim, uma série de acontecimentos estão acontecendo. Mas peraí, mas o que é o plano? Assim, a gente tem planos em conjunto internacionalmente de grupos, ONU, G20, por aí vai, que a gente faz parte. Mas qual é o nosso plano aqui, né? A gente tem alguns planos que vêm externos, que a gente vai lá, vota a favor, vota contra, se reúne. Sim, firmamos um compromisso, não firmamos um compromisso externo, tá bom, veio. Mas o que a gente está fazendo aqui, né? Onde é que a gente vai conseguir realmente chegar nesse ponto? Então, eu acho que esse é um grande problema. E aí, no final do dia, quando você fala de meio público e empreendedorismo, e principalmente meio público, a gente olha muito como a gente está formando boas pessoas, independente de partido político. Tem gente nossa que é ligada ao PT, tem gente nossa ligada ao PSDB, tem gente ligada ao Novo, enfim. O que a gente tenta fugir são os extremos, os grandes extremos a gente tende a fugir, mas fugir no sentido de conseguir selecionar as pessoas. Mas depois, se as pessoas, de certa forma, forem para esse lado e fizerem coisas que não estão de acordo com
o que a gente acredita de ética, enfim, integridade, não vai estar mais vinculado ao que a gente chama de comunidade, né? Que são as pessoas, são o nosso fellows, né? O nosso fellows, a nossa rede alumni. Então, quando a gente olha para isso, para meio público, tem muito um negócio de como a gente vai conseguir formar os tomadores e tomadoras de decisão no Brasil nessas áreas. Seja no legislativo municipal, seja no legislativo estadual, federal, seja no executivo municipal, estadual, federal, seja para ministérios e secretarias, seja, enfim, para o que for. Como é que a gente está conseguindo formar boas pessoas? Que carece. Carece. Tem muitas pessoas muito boas lá. E hoje a gente estuda a possibilidade de já criar algumas coisas para as pessoas que já estão lá e estão fazendo um bom trabalho, porque tem muita gente fazendo um bom trabalho. Isso aqui não é um negócio simples. Se fosse simples, todo mundo ia. Já estava lá, sabe? Não é simples. Ah, não, porque eu comando uma empresa e tal. Ah, conta aí, o governo passado. Vários grandes empresários foram lá e o que conseguiram fazer? Não é a mesma coisa, sabe? Assim, a sua casa é uma coisa, a sua empresa é outra coisa. Ah, sim, sim, não, não é assim que funciona. Com um espaço democrático com o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, ali não, é muita gente para conversar. O grande fortaleza do Brasil, que é as múltiplas culturas, também é um desafio. De você sentar com as múltiplas culturas, múltiplas raças, de você sentar com as pessoas para escutar com as múltiplas etnias, enfim. Então a diversidade é uma força muito, muito grande que a gente tem aqui no Brasil. Eu tenho muito orgulho disso, mas ela, assim como a democracia, ela requer que você tenha desafios. Tem desafios. E esses desafios é você sentar, conversar. Mas nesse governo, eu diria que assim, a gente está bem mais avançado nesse ponto de sentar, conversar, de enfim, interagir muito mais nesse ponto, né? Então, eu sou um otimista, assim, também se não for, vai sofrer, desculpa. Não quer ser, tudo bem, mas enfim, sofra sozinho, eu sou um otimista, eu acredito bastante. Tem um lema que a gente fala que reclamar não muda, ou então só reclamar não muda, entre para os times dos que fazem, então eu particularmente respeito muito quem está fazendo nesse ponto, então faça, assim, faça, e faça, sabe? E a gente já tem hoje muitas pessoas com condições de fazer, principalmente para aquelas que ainda não têm condições, né? Eu devo conhecer uns 20 estados no Brasil e tem regiões assim que você vê que realmente, sabe, é vender almoço para comprar a janta, é a lei da sobrevivência que as pessoas têm, talvez essas pessoas tenham muito menos acesso. Mas hoje eu acho que a gente tem uma geração de jovens bem formados, por meio das políticas de cotas, por meio, enfim, de ProUni, que nem eu, sou filho do ProUni, então, enfim, dentre outras oportunidades que tiveram, que são pessoas que têm que fazer por si, pelas suas famílias, mas que hoje já tá um passinho um pouco à frente de, sabe, também poder ofertar e contribuir, né? Mas eu acredito bastante que formando boas pessoas para estar lá, o grande problema número 1 do Brasil não é a educação para mim, é quem está tomando a decisão sobre a educação, entende? O grande problema não é, sei lá, a infraestrutura, é quem está tomando a decisão. Então, se a gente alocar as pessoas nos lugares certos, de formar bem elas e elas entrarem, isso é um efeito meio, sabe, é um ciclo virtuoso, é um efeito dominó positivo, né? Entende? Então, são pessoas. E o Brasil é pessoa, são pessoas. Que no final do dia a gente chega em uma palavra, pessoas. Então é isso que a gente tenta fazer. E de resultados, temos aí umas 2 dezenas de vereadores, temos um prefeito, temos, acho que, algumas dezenas de pessoas atuando em secretarias e ministérios, temos umas 30, 40 pessoas que ou já estudaram fora ou estão fora do país estudando, desde que seja Harvard, MIT, Columbia, Stanford, Oxford e por aí vai. Então, com intenção e querendo voltar para o Brasil nesse ponto, a gente tem aí umas 4, 5 dezenas de empreendedores e empreendedoras. Tem empreendedor nosso que esse ano vai faturar 35 milhões no Maranhão, sabe? Tem interior e cidade, assim, atuando ali com as comunidades locais. Então, assim, empreendedorismo no final, porque o empreendedorismo hoje está muito concentrado
a quem está ligado, sabe, a algumas redes, algumas coisas. A gente tem que democratizar. Nem todo empreendedor nosso, ou então nem todo projeto empreendedor, nem tudo que a gente faz dentro do empreendedorismo vai se tornar aberto em capital na Bolsa de Valores. Nem tudo nos Estados Unidos, né, que é uma referência normalmente que muitas pessoas gostam de trazer, foi para a Nasdaq. E apareceu lá na Times Square, lá no telão, nesse sentido. Tem empreendedores nos Estados Unidos, empreendedores faturando 500 milhões de dólares numa região específica e que não necessariamente abriu capital e está lá. Então a gente tem que... O empreendedorismo focado em venture capital é muito importante nesse ponto, mas tem muitas coisas que não se adequam às teses de venture capital que precisam, de certa forma, ter apoio e suporte. Eu vejo muita gente, às vezes, falando do Sebrae, e principalmente nessa nova guinada de empreendedorismo que o Brasil teve. Ah, o Sebrae ele poderia ser assim, mas, cara, o Sebrae tem um papel fundamental no Brasil, sabe? Para mim, o Sebrae ele tem um papel fundamental. E aí, por que você está falando? Eu mesmo pegava plano de negócio do Sebrae lá atrás e material que o Sebrae fornecia lá atrás, quando eu tinha 14 anos de idade, sabe? Chega no empreendedor que não é empreendedor da Faria Lima, isso é um fato. Que não é empreendedor do Leblon, sabe? Mas não é o Leblon Vidigal, não. Leblon, tô falando do Delfim Moreira, frente pra praia, ou então pra Ataúfo de Paiva, onde fica ali boa parte dos fundos, ou na Dias Ferreira, lá. Então, tem um papel fundamental. A atuação agora do BNDES, eu tô vendo que tá tendo um processo muito mais inclusivo do que foi em governos passados. Sim, a gente tem que apoiar grandes indústrias, grandes empresárias, por aí vai. Mas do outro lado, o que a gente está fazendo, né, com aqueles pequenos, os menores? Para que um dia tenha intenção, tenha oportunidade de se tornar, sei lá, de médio porte, de grande porte, por aí vai. Então eu sinto muito que, sim, a gente tem gente nossa que, enfim, que pegou investimento de VC e está mandando super bem, mas tem gente nossa que tem uma pegada totalmente diferente. Então acho que é dar oportunidade para outras pessoas poderem empreender o Brasil, poder empreender no Brasil. Empreender para o Brasil, no Brasil, entendendo os múltiplos Brasis que a gente tem, né? Vou fazer uma correção, né? Eu fui um dos primeiros, né, brasileiros negros. No início a gente achava que eu era o primeiro, depois tinha uma outra pessoa que a gente encontrou, né? Enfim, mas assim, até então, naquele momento, não se tinha muita clareza, né? E aí, enfim, fui uma das primeiras pessoas que se tornaram, que entraram no MIT. A repercussão foi muito grande. Hoje, depois de 2 anos, eu posso falar, né? E foi intencional a repercussão ser muito grande. Aí você perguntar, mas você procurou os veículos de comunicação? Não, sendo muito franco. Na verdade, teve um local que eu pedi para escrever, para falar, para ser entrevistado. Foi o Jornal São Gonçalo. Que eu nasci em Niterói, cresci em São Gonçalo. E eu sabia que não necessariamente as pessoas iriam ler Estadão, Folha de São Paulo, Veja. Mas o Jornal São Gonçalo normalmente você vê, né? A pessoa pelo menos passa na banca ali e vê e tudo mais, você tem um acesso maior. E nas mídias sociais, o Jornal São Gonçalo, para as pessoas, enfim, para acompanhar as notícias, as pessoas curtem o Jornal São Gonçalo e vão acompanhando o que vai acontecendo. Mas foi intencional porque 1 ano e meio antes de ser aprovado, eu sentei com o Guilherme Barros, que é uma pessoa que eu admiro muito, da GBR Comunicação, que faz nossa assessoria de imprensa, um pouco mais de 1 ano e meio, uns 2 anos antes. Falei, cara, o plano é esse. E eu vou ser aprovado e vamos fazer história. Aí eu não fui aprovado da primeira vez que eu tentei, nem tudo são flores. E a vida te testa, né? Nesse sentido, eu já era Forbes 30, Forbes 30, já tinha construído para ali, já tinha bons resultados. Tava ali, acabei me tornando depois Leaders of Tomorrow at Shanghai, que dá pra cortar, né? Já era Forbes 30, já tinha bons resultados, era líder da Fundação Estudar. Quando foi aprovado, foram entre pré-inscritos e inscritos mais de 80 mil candidatos, uma série de coisas. Não foi aprovado da primeira vez, e isso é uma mensagem positiva, né? É a vida te testando, e também 20, 30% das pessoas que entram tentam mais de uma vez. Então não é que o MIT não gostava do meu perfil, ou por uma questão de classe social, raça e tal. Não era isso. Você tem que entender. E eu era muito novo também. Era para ser aprovado com 25 anos de idade.
a média de idade, o average é 29, 28, 29. Tem uma série de fatores. Eu tava indo no último round, que era o terceiro round, né? Último estágio para poder tentar entrar. Mas a bola tinha quicado, que eles estenderam o prazo na época da pandemia. Então aconteceram uma série de coisas. E aí eu tentei pela segunda vez, graças a Deus deu certo. Então quando saiu, o Guilherme, junto com o time dele, a Paula Marinho, né, que é a pessoa que, enfim, estava junto com a gente acompanhando, e algumas outras pessoas na época, tinha ali já a gente já tinha resultado, né? Não era que o Wellington foi aprovado e só. Tinha muito resultado no Instituto For. Então foi uma conexão de Instituto For, Pro Líder e por aí vai, das coisas que a gente vinha fazendo, com uma pessoa que, de certa forma, já tinha sonhado e visionado lá atrás que queria estudar fora. Porque eu sabia que eu queria estudar fora desde os 16, 17 anos de idade, que eu queria fazer MBA fora. Nesse sentido. Então não foi por acaso. E aí por que foi intencional? Porque lá atrás, quando eu virei e falei para eles, era muito mais que pelo Wellington, né? Eu falei isso, né? Não menos importante, o fato de eu estar replicando também é que não é porque só eu quero conseguir mais contatos. Eu já tinha muitos contatos no Brasil, tenho muitos contatos, graças a Deus. Pessoas que, assim, me acompanham, me mentoram, acesso a algumas boas pessoas que, enfim, tendo outras ideias empreendedoras, possam vir a investir e por aí vai. Mas era um reforço muito positivo para a nação. Que o que falta muito são referências, né? Então, hoje o Instituto For tem um programa, juntamente com a Fundação Lema, né? Opera um programa junto com a Fundação Lema, que chama Alcance Prep, né? Preparatório Alcance, para preparar pessoas pretas, pardas e indígenas para poder estudarem fora em mestrados profissionais que tem muito poucas. E aí, enfim, a Fundação Lema, enfim, a ideia, a concepção foram deles, eles tiveram outros parceiros e trouxeram para dentro. Porque, cara, lá no Instituto For consegue selecionar bem as pessoas, chegar nas pessoas, consegue ter essa veia de diversidade, consegue executar bem, mas também tem ali o Wellington que, enfim, passou por todo esse processo nesse sentido. Então é muito mais do que assim, fazer por mim mesmo. Se for para fazer por mim mesmo, era muito mais fácil. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Esse ano eu tô pegando agora, saindo daqui, eu pego meu 99º voo. 99 voos até o momento. E aí, daqui a pouco vou para os Estados Unidos, né? E aí, enfim, eu pego mais 2 até chegar em Boston. Então você pega, olha assim... Se fosse por mim, eu tinha feito, sei lá, 1/3 dos voos do ano, mas eu também acredito e creio muito que Deus colocou a gente aqui com uma missão. Talvez uma das coisas mais difíceis da vida é você descobrir qual que é a sua. E a gente tem que utilizar aquilo que a gente tem de dons e talentos também para poder fazer a vida das outras pessoas melhor e ter uma sociedade melhor. Não é pela gente, sabe? Não é pelo Wellington. E a melhor resposta é fazer. Faça, 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 sabe? Haja, faça. Então, e eu falei, se vocês olharem nas reportagens, eu falei que eu iria abrir portas para que outras pessoas começassem a vir. E é o que a gente está fazendo. Assim, é uma coisa complexa, porque é muito dinheiro investido, que você está investindo em gente desde lá de trás do inglês. E aí é aquilo, o dinheiro ele é escasso, então não tem dinheiro para poder alocar. E aí por isso que às vezes, melhor não fazer. Não. Então a gente está investindo na pessoa, às vezes, lá atrás, melhorando o inglês dela, sabe, fazendo ela entender e acreditar que é possível ela estudar fora. Então, E falando em relação a como o Wellington se sentiu, eu me senti muito bem. Chegou um momento que eu tive que parar de aceitar dar entrevistas nesse sentido, porque era muita demanda nesse ponto. Mas foi uma experiência muito bacana. Na época enfim, no meio do Covid, eu tinha pego o Covid, eu tava dando entrevista, sabe, lá num estúdiozinho que eu tinha ali na Bela Vista, que eu alugava ali na Bela Vista. E foi bom, porque aí o período que eu assim, testei, né, eu negativei, agora eu vou... Segue a vida, porque a vida não é feita só de entrevista, de reportagem, né? A vida é feita de quem tá fazendo, né? De quem tá fazendo. E não tô falando que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, mas é aquilo, é ter a consciência que se você tá dando passos à frente para fazer alguma coisa, a cobrança vai ser maior, a pressão vai ser maior, o desgaste emocional vai ser maior nesse sentido. Vai ser maior. Vai ser maior. Porque é mais fácil até mesmo ser bem instruído, ter acesso à informação
e muita coisa, e ter um bom emprego, trabalhar, sabe, de 9 até as 8 da noite que seja, mas eu tô focado em mim, na minha família, acumular patrimônio, ganhar mais dinheiro, não tem problema nenhum nisso. Mas toda vez que algum amigo, alguma amiga, alguma pessoa vem falar, mas eu queria fazer uma coisa muito diferente, saiba que o jogo vai ser diferente. Antes você controlava literalmente, ali estava num espaço físico, com X pessoas, sua liderança, por aí vai. Se você quiser fazer alguma coisa maior pela sociedade, envolvendo múltiplas pessoas, nesse sentido, a complexidade é muito maior. O seu nível de exposição é muito maior. Então, é que eu vejo, né? Eu vejo que equidade é uma palavra, hoje as pessoas discutem muito diversidade e inclusão, né? Equidade quase não se discute. E lá a gente fala muito lá fora de DEI, né? Diversity, Equity and Inclusion. E o que falta para que tenham mais pessoas negras, né? Isso que você falou, bem sucedido, é uma questão de parâmetro, né? Acho que tem um caminho grande, né? Eu acredito que eu estou no caminho certo, Deus está abençoando, eu estou fazendo a minha parte e tive bons resultados e, sabe, bem sucedido em alguns aspectos, mas acho que para o sonho, como ele é maior, a gente ainda falta muita coisa ainda para poder alcançar. Mas para que tenha mais pessoas, a gente tem que gerar mais oportunidades. Não pode ser, se você quer, você pode, vai lá e faz, né? Não funciona dessa forma. Então, ele conseguiu porque os outros não conseguem, né? Os outros não conseguem porque nem todo mundo teve a mesma mãe que eu tive, a mesma estrutura familiar. E mais do que isso, nem todo mundo passou pelos mesmos caminhos. Mas eu acho que na base, né? Eu acredito que na base a gente deveria dar oportunidade de formas mais equitables para que as pessoas consigam desenvolver mais os seus talentos, as suas habilidades. Quem sofre, às vezes, comigo, né, ali de forma mais próxima, né, às vezes em discussões mais acaloradas entre os amigos, amigos que têm oportunidade e não estão fazendo. Aí esse irmão, não vem chorar. Pô, você tá tendo oportunidade. E os outros, porque eu falo, tem um mar de gente que não teve. E tempo não se recupera, né? Tempo passou. Você não aprendeu matemática bem quando você tem uma certa idade, para depois você aprender matemática, você é muito mais complexo. Se você não aprendeu português muito bem, tu falou matemática e português, que enfim, que é a base, né, de tudo, vai ser muito mais complexo. O tempo não volta. A pessoa vai ter um esforço muito maior. Então, se você estudou em boas escolas, por aí vai, e até porque a cobrança pro élite é maior também, não é assim, então, talvez a palavra não é sofrer, mas assim, que eu tento gerar um certo incômodo, sabe? Cara, utilize aquilo que você tem de bom, aproveitando que você teve a oportunidade, porque muita gente não tem. Então, o que eu vejo é que falta. E a gente está vivendo aí, teve mais tempo de escravidão do que tempo de não escravidão. Tem, enfim, resquícios, mazelas, enfim, problemas, desafios que vêm sendo carregados até hoje. E não precisa ser muito inteligente não, tá? É só parar para refletir e eu acho que durante muito tempo a gente pouco discutiu, a gente pouco entendeu isso e graças a Deus eu acho que agora está vindo mais para a mesa, né? Então, sim, eu sou a favor de políticas afirmativas, sim, sou a favor políticas de cotas, sim, sou a favor de dar oportunidade para as pessoas ou tentar, de certa forma, compensar. E aí também sou a favor das pessoas se esforçarem. Porque tem pessoas, sim, independente de raça, gênero, classe, ideologia, orientação sexual, credo, que tem um negócio que o ser humano ele tem que querer fazer. Aí você fala, mas por que algumas pessoas não querem fazer, dependendo de raça, classe, Nesse sentido, acho que tem um ponto que às vezes as pessoas não descobriram exatamente o que elas querem para a vida delas, sabe, que é aquilo que elas querem, sabe, colocar em prática por meio dos talentos, das habilidades que elas ainda não entenderam quais são as suas. Mas eu acredito que de forma governamental e de forma que a sociedade, as pessoas que têm mais acesso, têm que construir mais pontes para a gente ter uma sociedade mais equo, né? Com mais equidade nesse sentido, de oportunidades e por aí vai, e as pessoas também acho que têm um nível de responsabilidade, né? Não dá para chegar numa roda com alguns amigos que estudaram comigo e que tiveram oportunidades similares nesse sentido, que foram para a faculdade nesse ponto, mas e aí, irmão, vamos fazer? Pô,
é cada escolha uma renúncia. Você decidir sair 3, 4 vezes por semana para se divertir, talvez lá na frente você vai ter feito um pouco menos que algumas das pessoas. Mas graças a Deus eu acho que a gente já tem uma geração que começa a ter um primeiro acesso, né? E a política de cotas, sem sombra de dúvidas, é o maior percussor disso. E sim, a gente tem que aproveitar. Sim, a gente tem que aproveitar. Sim, é um apelo que eu sempre faço, né? Aproveita que você se formou e tudo mais. E agora eu acho que a gente tem um desafio, como é que inclui essas pessoas dentro do mercado de trabalho e por aí vai. Mas eu acho que um primeiro passo já foi dado, ainda não foi na base, foi uma medida paliativa e por aí vai. Mas sim, a gente já tem hoje pessoas que a gente pode olhar e falar assim, sim, eu tenho algumas pessoas que eu posso puxar o telefone ou que eu posso entrar em rede social e falar, existe essa médica negra, sei lá, a Cade, por exemplo, que é daqui, existe esse médico negro, esse engenheiro negro, essa engenheira negra, então tem assim, e para as pessoas que estão lendo, ouvindo, que, cara, busquem as referências, sabe? Busquem olhar para as histórias, se inspirar. Eu me inspiro em histórias de pessoas que são negras e pessoas não negras. História do Obama, mas história do Abraham Lincoln, sabe? Busque ter boas referências, né? Nesse sentido, para poder sonhar a partir daquilo que você realmente acredita que você quer para o mundo, mas tendo boas referências que vão te ajudando, sabe? A sua mente ir mais longe porque você viu que as pessoas fizeram coisas grandiosas. Ser o maior fórum de discussões do Brasil e sonhando que um dia seja um novo Fórum Econômico Mundial. Quando eu falo fórum de discussão do Brasil, envolvendo meio público e privado. E aí tem 2,5, terceiro setor, tudo mais nesse meio, né? Terceiro setor, 2,5. Então como é que a gente constrói um novo Fórum Econômico Mundial acontecendo no Brasil? O Brasil eu escutei na semana passada algo incrível do Wilson Ferreira, que o mundo para se desenvolver, continuar se desenvolvendo, uma nação para crescer precisa basicamente de 3 coisas, né? Aí falando principalmente que vem normalmente de recursos, né? Naturais, água, alimentos, então a gente tem muita terra, graças a Deus, a gente é uma referência mundial nesse sentido, e energia, né? Então o Brasil hoje tem a matriz energética mais limpa do mundo, nesse sentido. Então, eu particularmente vejo que as grandes pautas relevantes do mundo, novas economias, sustentabilidade, pauta sobre a Amazônia, novas formas de gerar cooperação e colaboração internacional por meio desses recursos. O Brasil ele tem uma oportunidade colossal de se tornar um dos grandes porta-vozes do mundo e deixar de ser coadjuvante e se tornar protagonista. Mas para isso você precisa ter espaços de discussões e discussões abertas. Óbvio, as pessoas que vão no Força são convidadas e tudo mais, mas todo mundo, assim, só que são 1.000 e poucas pessoas convidadas, sabe? 2.000 pessoas que vão lá, assim, não é um negócio numa sala fechada em Brasília ou numa sala fechada em tal escritório, nesse sentido. As pessoas estão vendo. Lideranças múltiplas, né? Sei lá, bateram 100 e poucos CEOs, né? Mais ou menos 150 CEOs, um pouco mais de 150 CEOs, né? Ano passado acho que foram 172. Esse ano próximo, mais ou menos isso, 400 e poucos C-levels, quase 500 C-levels, 200, 300 pessoas ligadas a terceiro setor, a governo, então, enfim, a gente precisa de um espaço desse. E aí a gente pensa que ano que vem vai ter o Think 20, né? O Think 20, que é o grupo de discussão do G20, né? Que pensam, enfim, formas, né, inteligentes de conectar os países, de promover pautas positivas. Depois a gente vai ter a COP 30 no Pará, em 2025. Por que eu estou falando disso, né? Em 2025 vai ser o momento na década de maior... Vai ser o momento na década que maior número de pessoas relevantes, estadistas, pessoas que estão governando, grandes empresários e tal, vão vir para o Brasil. E depois? As pessoas vão vir o quê? Só em 2035? O Brasil é grande. 12ª maior economia no mundo, já fomos a 6ª, mas enfim, parece que agora a gente vai voltar para a 9ª, tem uma previsão. 6ª, 7ª maior população do mundo, PIB de, sei lá, 1,6 tri, nesse sentido que faz a gente se tornar uma das maiores economias do mundo, muitos recursos, como eu mesmo acabei de falar para vocês. Então o Brasil é grande.
E pelo fato de ser grande, tem que ser mais protagonista e começar, sabe, ajudar de forma mais ativa a influenciar nessas pautas relevantes que não só envolvem o Brasil, como o mundo. Então eu sonho com o For Summit, óbvio, quando eu falo assim, Fórum Econômico Mundial, tem gente que até pensa, pô, o cara é louco. O Fórum Econômico Mundial começou numa cidadezinha pequenininha, lá na Suíça, não era o Fórum Mundial que a gente vê hoje, nesse título, é uma construção. Talvez demore 5, talvez demore 10, talvez demore 20 anos, mas a gente vai chegar lá. Tenho certeza disso. Intencional. Agora, depois dessa minha temporada fora, eu vou empreender com outras coisas. Estou olhando mais para áreas tradicionais, para conseguir colocar tecnologia. Estou olhando muito a área de food, mas tem algumas outras áreas hoje que estão se ligando nesse sentido. Mas eu gosto de falar do passado, né? Gosto de fazer primeiro e mostrar depois. Mas o que eu posso falar é que vem coisa boa por aí, eu consegui convencer um reitor, né, um vice-reitor do MIT a me deixar continuar lá para eles poderem me dar um suporte para construir novas coisas lá por meio da estrutura da própria faculdade, do próprio MIT. Então o que eu posso falar é que nos próximos meses, anos, vem coisas muito boas aí nesse sentido, mas vamos fazer primeiro e falar depois, né? Vamos fazer primeiro e falar depois. Então, e no longo prazo, isso, né, eu não escondo de ninguém, entrar para política, né? Eu coloco um universo aí de mais ou menos uns 20 anos, meio público, né? Entrar para política, eu vejo muito cargos executivos, prefeitura, governo do estado, sonhando um dia com a presidência. Eu acredito, vamos chegar lá.